Olá, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Quintal do Direito. E hoje nós vamos falar sobre violência policial e abuso de autoridade. Comigo, a doutora delegada Tatiana Guzella, hoje eleita vereadora para a Prefeitura Municipal de Curitiba. Seja bem-vinda, doutora. Olá, gente. Boa noite a todos. Um prazer, doutor, estar aqui no Quintal do Direito. E vamos ver se a gente consegue semear boas sementes nesse quintal, não é mesmo? O prazer é todo nosso recebê-la aqui. É uma honra estar aqui. E é a nossa intenção semear boas sementes sempre. Doutora, vamos começar com um fato um tanto polêmico, né? Bora lá. Polêmico para a advocacia. A senhora, como delegada, anos, né, empossada nesse cargo, a senhora tem conhecimento se existe alguma aversão à advocacia, algum preconceito contra advogados? Olha, de minha parte, muito pelo contrário. Você sabia, doutor, que eu advoguei 10 anos? Não sabia, doutora. Eu advoguei 10 anos. Parece que é um ano ou dois, mas são 10 anos. Passa que a gente nem vê, né? Nossa, eu disse... Quando eu comecei, tinha 20 e poucos anos, né? Eu não fui uma pessoa que terminou o 2º grau e começou logo direito. Eu tinha um filho pequeno, fui mãe aos 18 anos, né? Fui casada com meu ex-marido desde os 17 anos, casei grávida. Então, pensa na adversidade, né? Eu trabalhava o dia inteiro e à noite e ainda ia fazer faculdade, como muita gente, né, que tem que trabalhar durante o dia e estudar à noite. E eu lembro como foi difícil. Então, eu entrei na faculdade de Direito, ele já tinha 4 anos. Então, eu entrei na faculdade com 22 anos, eu me formei com 27 anos. E depois disso, eu comecei a advogar com 27 anos. E foi uma experiência incrível. Eu sempre disse, Tito, o bom que a gente sempre pode voltar para a advocacia. E depois que eu me aposentar, eu não sei se eu vou voltar a ser advogada. Pode ser que sim, pode ser que não, mas sem dúvida é uma porta que você sempre deixa aberta. Sim. Depois que faz a prova, que passa, né, você pode fazer isso. E é interessante... E é atemporal o direito. É atemporal. É muito interessante porque é pré-requisito para certas profissões advogar e depois que você se aposenta, né, tem juízes, desembargadores, todos voltam. Delegados também. Delegados, eles voltam a advogar, mesmo porque o mundo jurídico é paixão, né, doutora? Porque o que a gente sofre... Sim. Olha, eu sofri muito como advogada. Eu lembro que eu era ignorada por muitos juízes, era ignorada por alguns promotores. Por delegado eu até não era, mas era outra época também, né? Isso faz tempo. E o mais interessante é que eu sempre achei assim que a advocacia, ela deveria ser mais reconhecida pelas pessoas, pelas autoridades, porque tem muita gente que engole um cabide quando passa no concurso. E esse cabide acompanha a vida toda a pessoa e muitas pessoas olham as outras por cima. É a famosa juizite, promotorite, delegatite. Já ouviu falar nesses termos, doutor? Eu fico, inclusive em outros podcasts a gente debateu isso, eu fico meio chateado porque na maioria das vezes os advogados são legalistas, né? Então a gente segue o rito da lei. E o que diz a lei é que não existe hierarquia entre juiz, delegado, promotor... hierarquia nenhuma. E a gente não sente isso operacionalizando o direito. Sim. Há pessoas que são realmente que acreditam que sejam melhores que outras. E digo mais para você, o que diferencia eu da pessoa, do lixeiro, do porteiro? O que diferencia eu do juiz? Nada. Somos todos carne e osso e vamos todos para o mesmo buraco. Todos somos iguais, alguns com oportunidades diferentes. Por óbvio, o esforço também é uma coisa que eu levo muito em consideração. Acho que há pessoas inteligentes e há pessoas esforçadas. Eu sempre gosto de imaginar que eu fui na minha vida, esse ano eu fecho 30 anos de contribuição e 35 de serviço, doutor. Já dá para falar alguma coisinha de trabalho, né? Já dá para voltar a advogar. Já dá para falar alguma coisinha sobre trabalho. Então, assim, eu sempre achei que o que difere as pessoas são oportunidades e também o esforço. Há pessoas mais esforçadas que outras. E quando você junta a inteligência com o esforço, eu acho que você tem o profissional ideal.
Em qualquer área. Sim, em qualquer área. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, minha secretária do lar, lá em casa, ela se chama Raquel. É claro que hoje ela é minha amiga, minha confidente, né? Minha secretária do lar. Ela é a rainha do lar lá em casa, é a minha secretária do lar, é a Tata Raquel. E ela tem uma sabedoria, e ela é esforçada, e ela também é inteligente, e ela adora o que ela faz. Que bom, que bom. Mas as pessoas nas suas profissões, elas só se destacam se elas tiverem muito esforço. Então, para qualquer profissão é assim. Mas voltando ao nosso tema e dizendo um pouquinho sobre a minha pergunta sobre a aversão à advocacia, por que eu pergunto isso? Se a polícia, de alguma forma, a polícia, quando eu digo no seu todo, não apenas a Polícia Civil, mas todos os agentes de segurança pública, tem aversão à advocacia. Porque nós, advogados, principalmente os advogados criminalistas, quando vamos numa diligência a uma delegacia ou uma diligência, seja ela onde for, e se identificamos como advogado, o tratamento é diferente. Eu até vivo e já presenciei, inclusive tirei colegas que foram arbitrariamente presos através de voz de prisão de alguns delegados. Eu vejo que não existe um atento quanto ao advogado e contra a advocacia. A senhora já presenciou algum fato assim? Eu nunca presenciei algo assim. Sempre tratei todos muito bem. E o senhor nunca foi numa delegacia onde eu estava, doutor? Sim, a senhora já me atendeu anos atrás. Eu lhe tratei mal? Da delegacia? Não. Eu acho assim. Eu acho que casos assim existem. Eu nunca presenciei, eu acho que existem. Uhum. Não é porque você não presenciou que eles não existam. Existem. E eu acho que existem também advogados e advogados. Com toda... Não estou querendo aqui defender nenhum nem outro, não mesmo. Eu acho que existe delegado que não presta, policial que não presta, advogado que não presta, juiz que não presta, promotor que não presta, médico que não presta, desembargador que não presta. Acho que existem pessoas em todas as áreas que não prestam. Esse vai ser um bom corte, doutor. A gente tem que cuidar para não generalizar as pessoas. Exatamente. Sabe? Eu já fiz muita coisa e eu te digo uma coisa é certa, eu nunca tratei mal nenhum advogado. E te digo mais ainda, vou além. Não só não tratei mal, como tratei bem, que são coisas diferentes. Você não tratar mal e tratar bem. Sim. E mais ainda, mesmo quando o advogado, poucos, buscavam o enfrentamento e buscavam com que eu perdesse a calma para alegar uma suspeição, para alegar coisas fajutas e falaciosas. Mesmo assim, eu nunca tratei mal, mesmo podendo eventualmente exercer alguma autoridade perante provocações, mesmo assim eu sempre acredito que tenha sido bastante controlada nisso, sabe? E mais, eu digo o seguinte, falando sobre a polícia, eu acho que existe um estigma muito grande, um etiquetamento, que da mesma forma ocorre com o preso, um etiquetamento social, pela prisão, pelas situações. Mas alguns são merecedores, outros não são merecedores. Bom, aí é um problema de justiça. E para isso existe a advocacia. Para que traga, para que esclareça, né? Eu sempre primei muito pela verdade, mesmo no inquérito, porque eu acho que o inquérito é um instrumento de verdade. Eu não sou órgão acusador. O delegado não é órgão acusador. E quando ele se coloca na posição de acusador, aí nascem os problemas, na minha opinião. O delegado tem o papel de investigação. Ele não é promotor. O promotor é órgão de acusação e também é fiscal da lei. Quando você, como delegado, estou falando aqui pelo recorte que o senhor me trouxe, delegado, quando eu, como delegado, estou investigando e tem uma única prova que traga a inocência plena do investigado, eu sou a primeira pessoa a ir atrás. Jamais, em tempo algum, eu indiciei alguém que eu imaginasse que não fosse culpado. Olha, por mais que seja
obrigação no exercício profissional. Não. A obrigação não é necessariamente de prender ou de investigar alguém com abuso de autoridade. A obrigação é investigar dentro da lei a verdade. Exatamente. É isso aí. Por mais que tenha essa obrigação, vários não fazem, né? E é nobre da sua parte, né? E deixo aqui o agradecimento de toda a advocacia pelo tratamento e a tratativa que a senhora sempre teve para conosco. Mas a maioria das delegacias não acontece dessa forma, principalmente hoje na Central de Flagrantes. Antigamente, a gente atuava muito em delegacias diárias, então a gente tinha relacionamento com vários delegados, né? Aí, quando você concentra em 3 equipes na semana dentro de uma delegacia e aqueles mesmos delegados fazem o flagrante, né, todo o tempo, e tratam a advocacia do jeito que tratam, porque a gente não tem... vamos dar o exemplo da delegacia de Pinhais. Tem uma sala da OAB lá dentro. Se a gente quiser ficar mais confortável, a gente entra na delegacia e senta na sala da OAB. Né? Pinhais, Paraná, para quem está acompanhando hoje de outro estado. Hoje mesmo eu tive uma reunião em Pinhais. E um abraço, né, para o doutor Guilherme, meu amigo, né? Foi secretário de Segurança Pública aqui do Paraná, é um excelente profissional também. Dr. Guilherme Rangel, um abraço, meu querido. E lá nós temos uma sala da OAB. Isso durante o horário comercial. Já na Delegacia de Flagrantes, a gente vai atuar lá nas madrugadas, né, no frio, e largam a gente ali no meio, ali com os familiares da outra parte, né? Às vezes eu vou lá atuar como assistente de acusação, né? E chego lá e estou lá no meio da família do custodiado. Isso é uma coisa bem interessante. Eu nunca trabalhei na central de flagrantes, embora fiz flagrante por mais de uma década. Fiz muito flagrante. E tanto no interior, quanto na região metropolitana, quanto também na homicídios, né? Quase 5 anos na homicídios. Mas eu confesso ao senhor que é uma demanda bem interessante. E já lhe apresento uma sugestão. Quem sabe a comissão que trata dos direitos dos advogados da OAB possa fazer essa sugestão, talvez esse pedido, né? Para o delegado-geral ou mesmo para o CESP, né? Para o secretário de Segurança Pública. Eu tenho certeza que terá... sim, olhos voltados para isso. Eu acredito que também nós teremos êxito, né, através da OAB e conseguir alguma coisa com o secretário. Mas enquanto não se tem, eles deixam a gente lá volta de 6 horas, 7 horas aguardando lá. É verdade isso mesmo? É verdade. Mas isso é um absurdo. Não só pelo senhor, mas pela vítima aguardar esse tempo, pelo investigado. Mesmo ele que está preso, né, pelo advogado dele aguardar, isso realmente precisa, então, de uma equipe maior policial. E essa, inclusive, é uma demanda que eu e o Tito, meu marido, que é deputado estadual, que está agora, né, deputado estadual, temos brigado muito para que o governador, chame mais pessoas, melhore as estruturas físicas também das delegacias, possibilitando, eventualmente, ter uma sala maior para os representantes da OAB. Isso é uma demanda urgente. E o pior, sabe o que é? Que por mais que se tenha concurso, que se chame, a gente vê que muita gente está aposentando, ou eventualmente novos delegados ou policiais estão buscando outras carreiras, ou em outros estados mesmo, carreiras policiais. E isso faz com que nós tenhamos também um êxodo nas pessoas que fazem os concursos, né? Os famosos concurseiros. Então, isso também cria um vácuo, né? Um déficit nos recursos humanos da polícia. Então, sem dúvida nenhuma, ter mais pessoas diminuiria o tempo de flagrante, de espera para ser atendido. Porque hoje lá concentra até alguns flagrantes da região metropolitana lá. Então, faz por videoconferência, né? Então, eu entendo. Eu sempre disse, eu entendo. Mas eu sou um advogado que gosta de fazer valer o direito do meu constituído, né? Então, às vezes, acaba criando alguns embates, né? E eu vivo debatendo lá na Delegacia de Flagrante que o atendimento tem que ser
totalmente diferenciado, não porque somos advogados, e sim porque, né, somos pessoas do povo que contribuímos impostos, que estamos ali para trabalhar, né? Não é o fato de eu ser advogado, eu tenho que chegar lá e passar na frente de todo mundo e pronto, acabou, fazer meu trabalho. O delegado tem que deixar todo mundo de lado porque chegou um advogado e deixar aqueles que não têm advogado para trás. Sim, isso, né? Eu concordo com o senhor. A gente mas... tem que cuidar para não dar preferência para aquelas pessoas que podem pagar um advogado. Né? Porque exatamente. Muitas ali não podem. Isso eu concordo com o senhor. E existem várias sugestões assim para não ter mais esse tipo de abuso, né? Porque assim, vou dar um exemplo. A doutora falou antes de começar a gravação do nossa lei de abuso de autoridade, né? Eu tenho uma colega advogada, militante em Campo Largo, que veio fazer um atendimento aqui na delegacia do Central de Flagrante de Curitiba. Ela chegou aqui, haviam feito a detenção dele depois das 20 horas, ela chegou por volta das 22, 23 e foi tentar conversar com o delegado para que pudesse fazer o flagrante no dia seguinte, como diz a lei de abuso de autoridade, que depois de tal hora não pode se fazer o flagrante, não estando na presença do advogado, e ele tendo advogado. Então, ela informou que ele tinha advogado, daí ela falou, não, eu vou fazer agora de madrugada. E ela ficou esperando ali das 10 da noite até 8 da manhã, e daí parece que quando ela foi questionar o horário, daí ainda ironizaram, falaram, não, mas a doutora falou que a lei não permitia fazer entre esses horários, então deixamos a senhora para depois das 8 da manhã para que pudesse estar dentro da lei. E ela ficou sentada, uma mulher, advogada, que veio de Campo Largo, numa época de inverno em Curitiba, né, que só curitibano sabe como sofremos no inverno nas madrugadas. Eu acho que há situações e situações. Essa situação que você está me dizendo realmente tem um pouco de má fé aí, não tem? Não, veja bem, eu não conheço o caso, não conheço a advogada, não conheço as partes, mas se for assim como o senhor está falando, que eu acredito que seja, eu acredito que tenha algo estranho aí. Né? Mas doutora, é difícil. A não ser que tenha realmente o atendimento acabou sendo atendido às 8 porque tinha outras pessoas na frente, o que daí é diferente. Agora, veja bem, se nós temos uma pessoa, qualquer que seja, imagina o policial militar que conduziu essa situação, o guarda municipal ou qualquer um do povo em flagrante delito também pode prender. Certo? Certo, é o que diz o nosso Código de Processo Penal. O artigo Penal. 300, né? Do Código 301. CPP 301. Qualquer do povo pode prender em flagrante delito. Né? Então, veja, qualquer um do povo poderia estar lá às 8 horas. Poderia. Em tese, poderia. Ah, mas aí teria que estar armado para segurar o cara. Bom, em tese. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas qualquer um do povo, e também o advogado, e também o militar que está lá conduzindo, não deve esperar tudo isso. Isso chega a ser muito ofensivo. A pessoa termina o expediente dele, sei lá, 6 da manhã, 8 da manhã, mas tem que continuar lá. Então, não é só para o advogado que é ruim, é para todos aqueles atores penais. Não, eu entendo, mas vamos trilhar, então. Vamos fazer mania do tempo, né? A PM prendeu, conduziu até a central de flagrantes. Existe um erro administrativo que a PM precisa entregar para a Polícia Civil, né? Quando o BO ele é integralizado, né? Integrado, né? Entre as instituições. Boletim de ocorrência unificado. Unificado, né? Então, ele acaba a PM fazendo o boletim e a polícia já recebe esse boletim. A Polícia Civil já recebe. Não, a Polícia Militar tem que esperar para ser ouvida como condutor. Sim, não. Então, tem que esperar o flagrante iniciar na fila, do mesmo jeito. E essa é uma reclamação deles. A senhora só ultrapassou um rito que eu ia trazer. Daí, quando entrega, aí sim... Aí o advogado pode conversar com o seu cliente. Antes disso, nós ficamos lá aguardando. Então, se a PM usurpa, às vezes, a competência da Polícia Civil, que é a investigatória, e ele fica lá 2, 3 horas naquela salinha de baixo lá, aguardando para finalizar o BO, para poder entregar, para daí alguém, representante do DEPEN, que está dentro da própria delegacia, receber o advogado numa delegacia que não tem um parlatório e que a gente conversa agachado na bocuda da cela.
né? Eu que sou velhinho, meus joelhos não aguentam. Imagina, É verdade. velhinho. Quantas vezes Não, eu sentei naquele chão? Eu nem sabia que lá não tinha parlatório. Não, lá você entra num corredorzinho, tem duas celas e são umas bocudas na meia altura, e você se agacha e você conversa com o teu cliente naquela bocuda. Não tem como. Se você chega muito perto, existe uma possibilidade de transmissão de doença, porque é um lugar onde tem vírus constante, né? E se você fica de longe, você não escuta nada. Então, o advogado se arrisca ali, né? Na maioria das vezes, até na época também a gente ia de máscara, hoje em dia caiu em desuso a máscara, mas o meu joelho não aguenta. Eu fico assim. Agora, imagine outros advogados, né? Então, você vê como tem coisa que tem que fazer, né? Tem coisas para eu agora, como uma pessoa iniciante na política, você não tem noção da minha lista. Já está na quarta página de coisas que tem que melhorar. É claro que esse tipo de coisa transcende, né, a prefeitura ou mesmo o legislativo municipal. É algo do executivo estadual, especificamente, né? E essa verba para eventuais melhorias, inclusive estrutural, que você está me trazendo, é do governo do estado. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que listar isso para buscar melhorar, buscar cobrar, independente se for minha atribuição ou não. Sim. É bom saber, eu gosto de saber como está a minha polícia civil. A doutora estando lá agora, pode começar pela Guarda Municipal, que é uma boa instituição, né? Meu Deus, é uma instituição maravilhosa, exatamente, fundamental, importantíssima, valorosa em Curitiba, né? E que precisa ser repensada, reanalisada, embora a função de vereador nada tenha a ver, né, com o Executivo, e a Guarda Municipal é da Secretaria de Defesa Social e Trânsito. Mas só fiscalizar a verba que vai para ela já é um grande... Não só fiscalizar, mas sim repassar eventuais verbas, né? Verbas de relator para investimento, né? Melhorias na Guarda, e é essa exata a minha intenção. A minha intenção é continuar trabalhando na segurança pública de forma que o braço de atuação possa aumentar um pouquinho. E a senhora teve, nesses anos de carreira, em vários setores da segurança pública, né? Até diretora de presídio a senhora foi? Então, a gente não chamava isso. O nome era delegado de polícia, né? Delegado... Nós tínhamos a cadeia pública. Né? Agora não se tem mais presos em delegacia. Ou por muito pouco tempo, né, o DEPEN já absorveu, e o DEPEN hoje não tem mais agentes carcerários, e sim polícia penal, né? É uma polícia, agora é a quarta polícia do estado, né? E está muito forte, muito bem estruturada a polícia penal. Que eu não sei onde que está a polícia penal, porque é para ser polêmico mesmo o tema de hoje. Eu te digo, doutora, onde é que está. Se você faz o seguinte, putz, eu fui esses dias, poderia ter levado, se eu soubesse que você teria intenção de saber onde eles estão. Eu faço questão que você venha comigo. Esse ano vai ser mais difícil, mas ano que vem, que não é ano eleitoral, que você venha comigo conhecer o que a Polícia Penal faz. Eu faço questão de te mostrar. Eu não faço parte da Polícia Penal, irei como convidada, mas vou te levar para você ver onde eles estão e o trabalho que eles fazem para a sociedade. É uma polícia que normalmente as pessoas não veem, porque elas estão lá nos presídios, né? Nas colônias. Eu falo isso, doutora, porque... CIS, que é muito importante. Com propriedade de conhecimento. Se nós formos hoje na cadeia pública de Curitiba, lá onde que era o 11º, vai ter um policial penal e 5 contratados, que são os PSS lá. Então, assim, nessas cadeias, o efetivo é baixo dos policiais penais. Você está falando do CT? Não, não, centro triagem. Centro triagem. Tá falando de CT, o centro de triagem? Lá no SIC. No SIC? No centro não existe mais, doutora. Pois é, isso que eu ia dizer. A Polícia Civil não cuida mais do centro de triagem, que era da Polícia Civil. Eu estou falando da Polícia Penal mesmo. Não porque a Civil não tem mais, não, né? Então, mas daí não é no 11º distrito? Fica no distrito? Não, é que é o antigo 11º distrito, lá no SIC. O antigo. E lá a Polícia Penal tem mesmo. Lá é uma cadeia agora, uma cadeia pública, né? Então, existe uma cadeia pública lá, existe uma cadeia pública em Colombo. Eu estive em Colombo em diligência na terça-feira
terça-feira. E eu cheguei 5 horas da tarde, eu não pude conversar com o meu cliente e respeitei, porque não existia um policial penal. Eles me deram o telefone do policial penal, só existiam os funcionários, eles chamam de funcionário, que são os terceiros, né, terceirizados, sim. E eu não pude falar porque eles não tinham como dar segurança a mim se eu entrasse lá para poder... para poder conversar. Tem essas regras de segurança. Então, por mais que a lei permitisse que eu batesse o pé, ligasse para a OAB, acionasse as prerrogativas, eu falei, não, eu vou respeitar o trabalho de vocês. Eu digo o seguinte, o senhor pede quando eu trabalhei com preso. Eu trabalhei com preso muitos anos. Trabalhei no interior. Imagina você que eu trabalhava na subdivisão, na 4ª subdivisão de União da Vitória, e nós tínhamos, assim, 120, 130, 140 presos que oscilavam. Então, eu prendia os presos. E eu tinha que ficar com eles depois. Uhum. Aí eles tinham crise de abstinência, de droga, de álcool. Sim. E aí eles tinham crise na madrugada e eu vivia tendo que chamar a emergência. Então, veja Sim, a problemática de você prender e ter que cuidar deles. Uma problemática. Não, isso foi um benefício. Porque aí a atividade fim policial de investigação pode ser realizada a contento, né? Mas tanto é que você veja, depois que foram tirados presos da delegacia, qual foi o percentual da Polícia Civil de resolução de crimes? Dobrou. Simples assim. Dobrou o percentual em todo o Paraná. E nós temos a menor taxa de homicídios já registrada no Paraná. Exato. Decrescente ano a ano. Quando eu estava na Homicídios, eu saí tem 2 anos. Não tem 2 anos ainda. Um pouco mais de 1 ano e meio. E já era decrescente ano a ano. O problema é o feminicídio, né? Que aumentou 59% entre consumado e tentado. 59% não é 10%. Não é 11%, como na violência doméstica, né? É bastante. Em número percentual, ele é alto, mas em números... de pessoas não se compara ao que decresceu, né? Então, assim, digamos assim, vou dar um exemplo. Diminuiu 100 e subiu 10 do feminicídio. Mas estou sendo chulo, tá? Então, assim, é alto, tem que trabalhar sobre isso, sem dúvida nenhuma, né? Estou trazendo porque o feminicídio, até mês passado, era uma espécie de homicídio. Agora não é mais. Agora é um crime autônomo. Mas até menos de um mês atrás... Crime próprio, ainda lembrar para aquelas pessoas que estão nos assistindo... hoje do Brasil. 40 anos. 20 a 40. Meu Deus! Então... né, vamos respeitar as mulheres. A gente diz assim, mas por que precisou, né, aumentar tanto a pena? Precisou, sim. Por causa desse índice de aumento. Não só no Paraná, aumentou em todo o Brasil. Né? Mas então, será que existiu um índice... Eu acredito muito nos números, mas será que existiu um índice de aumento ou existiu agora um departamento cuidando disso? Porque desde 2015, né? 2018... 2015, né? A lei de 2015, né? Que entrou o feminicídio, acho que foi em 2018. 2018? Aham. Dá uma olhadinha ali. Você foi em 2018, mas então, de lá para cá nós temos as estatísticas. Não quer dizer que antes não existiam, né? Mas veja bem, se 2018 ou 2015 já tem alguns anos. Eu acho que tem alguns anos já. Já tem alguns anos. Então, nós podemos dizer se é maior ou menor do que o ano anterior, né? Sim. Esse 59% também entrou... É gritante também, né? Também entrou os tentados, né? Das que sobreviveram, né? O percentual é muito alarmante. É alarmante. E eu acho que foi essa a principal estatística usada. Pode ir. Pode ir. Mais 2015, doutora. 2015? É a Lei 13.104/2015. Eu sei porque quando veio eu fui estudar isso em 2015, né? Eu fui estudar para ver o que a gente podia, como é que a gente ia atuar, se era novo, se não era um crime novo, enfim, né? Mas teve alterações em 2018 que... De fato teve. E também a importunação sexual veio também em 2018.
Teve vários outros crimes que envolvem, né? Existia um pacote bem grande no nosso Código Penal. 2018 teve mesmo várias alterações e agora outra, né? Outra tem 2 meses, né? Será que já tem 2 meses? Eu acho que foi no mês da mulher. Outubro, foi em outubro. Mês passado, mês passado, né? Eu que estou acelerado, estou achando que é dezembro já. Faz um mês. E eu lembro que eu até olhei, nossa senhora, 20 a 40 anos. Mas isso foi uma 12 conquista. a 30, né? Eu acho que foi uma conquista. Eu não gosto muito da ideia de aumentar a pena. Porque eu e o senhor, doutor, e falo aqui, longe de dizer o que é certo ou o que é errado. Mas é o meu ponto de vista. A pena hoje no Brasil, 20 a 40. A pena do homicídio qualificado, 12 a 30. Ou mesmo homicídio simples, 6 a 20. Quando é que você vê alguém ficar esse tempo preso? Então, ela tem um caráter ilusório, até alegórico. Até alegórico. Você dizer que uma pessoa vai ficar 6 anos presa por um homicídio simples. E aqui eu não estou criticando ou não criticando. É um ponto de vista. É muito tempo, 6 anos, da média base para aquele que não tem condenação anterior, bons antecedentes. Mas aí porque ele trabalhou, porque ele se dedicou, porque ele se comportou na prisão, acaba ficando 2 anos... 3 no máximo, porque nós estamos falando de ter progressão no meio, além né, de outros benefícios processuais penais e penitenciários específicos. Então, eu acho assim, que é muita ilusão quando a gente diz 20 a 40 anos. A gente sabe que ele não vai ficar 20 anos ou 30 anos. A progressão de regime, ela vem... Eu vou fazer esse adendo, depois eu quero voltar no feminicídio, tá, doutora? Olha só. Bora, doutor, o senhor manda. A progressão de regime, muitas vezes as pessoas que não têm o conhecimento acham que é só para beneficiar o preso, mas não é para beneficiar o Estado também, porque o Estado ele tem uma carga financeira muito grande para manter. Então, você imagina se todas as pessoas que fossem presas ficassem 30 anos presas, o Estado quebrava, né? É muito dinheiro. Então, além de beneficiar... Doutor, eu concordo com o senhor, é muito dinheiro. Eles tinham que trabalhar de graça para pagar o seu próprio custo. Nos Estados Unidos podem. Estados Unidos e outros países. A legislação, a Constituição deles prevê trabalho escravo em condição de preso. Eu entendo o seu argumento. Eu também fui advogada e já estudei isso, inclusive no mestrado. Mas eu digo uma coisa para o senhor. Então, se for levar sempre nesse sentido, qual é a lição que o governo dá para nós? Olha, a lição que dá para a população é temer para que eles possam vir e... Temer? Quem deve temer? A população deve temer para que... Isso são palavras... Gosto de ouvir pessoas sábias. São palavras, não quer dizer que a doutora deva aceitá-las, tá? Mas... o que dá a entender é que a população tem que temer, não pode ter acesso 100% à segurança, à saúde e à educação, porque são bandeiras que são vendidas nas próximas eleições. E se você tiver zerado, o que a pessoa que está concorrendo ao cargo vai vender? Se a segurança está 100%... Mas aí o senhor está partindo de um pressuposto de generalização, onde todo político usa como ferramenta tragédias sociais. Na maioria das vezes, doutora. Mas eu te digo uma coisa, eu não uso isso. Muito pelo contrário, eu me exibo muito das meus índices de resolução de homicídio, da queda de homicídio. Eu adoro falar nisso. E sempre digo, venho tudo para Curitiba. Tanto o bandido para ser preso, porque vai ser preso, porque aqui é uma cidade maravilhosa, quanto também as pessoas de bem. Na sua campanha, qual bandeira que a senhora utilizou? Ai, nossa, eu tenho 5 motes, né? 5 lutas. Porque não dá para falar de proposta. O vereador tem um cargo muito pequeno para falar de proposta e prometer qualquer coisa. Não se promete nada. Mas o povo não sabe, né? Eles acreditam na promessa. Não. Ao contrário, a gente nem pode falar de promessa hoje em dia. Eu acho isso o maior engano. E isso deveria ser crime. Você prometer e não cumprir qualquer coisa. Mas acontece. Qualquer coisa. Mas veja bem, vamos no anterior. Qual que é o recado do Estado quando uma pessoa comete um crime? Me dá qualquer crime aí, doutor. Vou dar um crime de feminicídio. Feminicídio? Quando o Estado... Quando um homem mata uma mulher
por questões de gênero ou em virtude da violência doméstica, as duas formas de feminicídio. Quando a pessoa é presa, o assassino é preso, qual que é o recado que o Estado está dando para a sociedade? Não faça porque você pode ir preso. Não faça, porque se você matar sua esposa, matar sua ex ou matar uma mulher por gênero, você irá preso. Esse é o recado. Sim. É a norma que diz não matarás. A lei diz matar alguém, artigo 121. A norma diz não matarás. Aqui o Estado vem e diz não faça, meu filho. Porque o Estado é o pai da nação. Quando você, que tem 2 filhos... Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Quando um filho seu, pega lá qualquer um, ele já furtou alguma coisa? Não, meus filhos são anjinhos, hein? São tudo criancinha. Tudo pequeno. Eu tenho um filho mais velho que tem 30 anos. Esse meu filho mais velho se chama Felipe. E aos 5 para 6 anos ele furtou um relógio de uma vizinha, que era ela massoterapeuta, e eu cheguei muito dolorida de uma hérnia que eu já tinha na época por carregar ele, porque era muito pesado. Cheguei da faculdade, fui fazer massagem. E eu levei meu filho junto. Quando eu levei meu filho e voltei para casa às 11h30 da noite, eu vi que ele tirou do bolso um relógio. Então eu fui e eu disse para ele, de quem é esse relógio? E ele disse, o Temístocles, que vem a ser o filho da massagista, me deu de presente. Eu disse, então vamos lá ver se ele te deu de presente. 11h30 da noite. Não, mãe, por favor, não faça isso, você vai me humilhar. 5 para 6 anos. E eu sei exatamente a data, porque no ano seguinte eu me mudei para a minha casa que eu construí, quando ele tinha 7 anos. E eu tinha 24 anos nessa data. E eu me mudei aos 25 anos para minha casa. E eu levei ele lá e ele não tinha ganho esse relógio. Ou seja, ele tinha cometido um furto. Não era crime, porque criança de 5, 6 anos não comete crime. Nem ato infracional, porque ele não tem consequência, né? E ele foi lá, devolveu. O Temístocles era uma criança de 9 anos, disse, não, Felipe, eu te dou, não tem problema. Eu falei, jamais. E agora ele vai para casa e vai ficar de castigo. Até hoje o meu filho diz, mãe, a lição que você me deu, eu nunca mais esqueci. Porque eu lembro até hoje da vergonha que eu passei de ter que devolver e pedir desculpa. O castigo que você me deu não se compara com a vergonha que eu passei. E olhe como eu era pequeno e eu lembro só da vergonha. Eu não lembro mais nada dessa época, eu só lembro da vergonha que passei. E me serviu pro resto da vida. Eu tenho uma memória afetiva terrível pro furto. Nunca mais ele furtou. Isso ele me contando. Agora, qual foi o recado de eu, a mãe? Qual foi o recado que eu dei para o meu filho que cometeu um ato equiparado ao crime de furto? Não faça que não faça, haverá consequência. Quando uma pessoa comete um furto, um crime pequeno, 1 a 4 anos, salvo se for, né, qualificado, 2 a 8, um furto pequeno. Um estelionato, 1 a 4 anos. Quantos milhares de estelionato por dia o Brasil tem de vítima? Tem. Milhares, né? Eu acho que milhões. Eu mesmo já caí, mesmo sendo delegado. Né? Talvez milhões por dia. Vamos imaginar que milhares por dia. Com o meio propagado hoje pela internet. Tentativa milhões. Muito mais, né? Aí sim. Vamos imaginar outro. O mesmo roubo, né? Com uma pena de 4 a 10... Mesmo roubo, tá? Com violência ou grave ameaça. Vamos imaginar outra, apropriação indébita. Vamos imaginar outro crime de penas leves e médias. Ameaça, lesão corporal. Você pode listar um monte. Até homicídio no trânsito de forma culposa. Qual que é o recado quando a pessoa não é presa? Pois é, vai passar esse O recado é... Faça, meu filho, não há consequência. Então, o que eu penso? Que a partir do momento que o Estado, que é o pai da nação, para não dizer pai e mãe da nação, é ele que dá o exemplo para os seus filhos. Qual que é o Estado que eu gostaria que fosse dado para aquele jovem que, muitas vezes, eu ouvi como testemunha em homicídios, porque eles testemunharam, porque estavam envolvidos na drogadição, ou por uso, ou por venda, ou como já gerente de uma determinada biqueira com 18, 17 anos. Aí eu trabalhei com adolescente infrator 3 anos, tá? Além do homicídio, antes, 3 anos. A doutora
Passou em todos Não, eu passei em Delegacia do Adolescente Infrator, Delegacia da Mulher, no CRIA por quase 3 anos, trabalhando com criança estuprada, quase 5 anos na homicídios e trabalhei no interior fazendo de tudo. Então, de tudo eu posso te falar um pouquinho. Não muito, não sou nenhuma especialista, mas um pouquinho eu posso dizer. E eu digo o seguinte, que aquele jovem no crime, ele se torna muito maior dentro da criminalidade por uma falta de uma punição, inclusive na adolescência. Quando nós somos muito permissivos, nós damos um recado para ele. Mas, doutora... E isso é uma coisa que me preocupa. Quando você pede assim para mim, qual é os teus motes de campanha? Primeiro, segurança pública. Eu sou a favor de que o jovem que é preso, ou o idoso que é preso, qualquer pessoa que seja presa, tenha a verdadeira restauração. Não a fingida, não a imposta. Eu tenho um artigo publicado sobre políticas restaurativas. Eu fui professora de direito penitenciário por muitos anos. Quando eu advogava, eu visitei muito presídio, levando turmas e turmas. E digo o seguinte, eu sou a favor, sim, da restauração. Eu também sou a favor. Eu acho que existe meio pelo trabalho e pela fé. As duas formas que eu vi que dá resultado. Mas eu te digo uma coisa, fora desses pilares é algo muito difícil de acontecer. Não estou dizendo que não existe, pode ser que exista. Eu tenho uma tese, né? Já que nós caminhamos por esse assunto, eu tenho uma tese. Para mim, essas pessoas elas não são socializadas. Nós temos políticas de ressocialização, quando deveríamos ter políticas de socialização, né? Porque se eles estão à margem da sociedade, é sinal que eles não são sociáveis. Então, a mão de Estado tem que estar lá pesando. Hoje, no sistema carcerário, a gente tem as PPPs, parcerias públicas-privadas, que contribuem muito para a socialização desses detentos. E, né, eu até hoje debati com um colega meu sobre a tal saidinha, né, que eu acho, sim, para a socialização é necessário. Porque se ele já tem a ideologia que o Estado abandonou ele na infância e na juventude, quando ele entra no sistema carcerário, se ele ficar abandonado, porque muita gente não tem conhecimento de que fechado é fechado. Fica lá uma hora por semana no sol. E é fechado dentro de uma cela. E para você progredir para o regime, às vezes é 1/6, 2/3, 2/5. Então, é muito tempo de pena. Aí eles vão para o semiaberto. Aí, quando vai para o semiaberto não é ir para a rua, né? Alguns crimes podem ser harmonizados com uma tornozeleira eletrônica, outros não. Então, eles têm a possibilidade de trabalhar em algumas empresas. Tem empresas multinacionais que usam hoje detentos para trabalhar, né? Sim, aqui na penitenciária agrícola de Piraquara, aqui no estado do Paraná, exatamente, nós temos políticas ali, que eu participei de algumas coisas ali. De mulheres, então precisa exemplo. Então, assim, eu não partilho da ideologia, né? Não sei se é porque eu tenho esse viés do direitos humanos, mas essa ideologia que o bandido tem que estar encarcerado. Não, eu acredito na segunda oportunidade. E essa oportunidade, ele tem que mostrar isso. Ele tem que ter isso é uma coisa que eu admiro. Por quê? Porque esse preso vai voltar para a sociedade. E ele tem que voltar como? Em tese, ele tem que voltar melhor. Sociável, ele tem que voltar. Ele tem que voltar com consciência. Com consciência. Porque, doutora, tem com oportunidade. Entender. Eu concordo com o senhor, doutor. Às vezes acho assim, não, porque o Massuqueto defende preso. Eu não defendo preso, você entendeu? Pessoas. Eu defendo a lei. Entendeu? O direito delas. Você defende pessoas usando a lei, eu entendo. Você não está defendendo a lei, você está defendendo pessoas usando a lei. Não, defendendo a lei. Porque o que está escrito... A lei não precisa de defesa? Não, doutora, defendendo o que está escrito na lei. É isso, porque o que a gente vê... Você está usando a lei para defender pessoas. O que a gente vê no dia a dia, que existem muitos criminosos que sequer foram presos até hoje. Exato! Aí você falou uma coisa bonita. E não só isso. Olha só, se você pensar, quais que são... Quantos... Pode falar, doutor. Eu vou pegar uma água com o pessoal depois. Veja bem, doutor, o senhor que é do direito criminal, me diga então, quando que uma pessoa que cometeu um furto vai preso? Fala a verdade. Olha, fala a verdade aqui no podcast, galera? Como funciona? Assim,
Na maioria das vezes, eles não vão preso, mas se eles reiterar várias vezes, quando chega uma tal condena, vai fechar a cadeia deles. Daí sim. Mas uma pessoa que comete furtos reiteradamente, vamos dizer, que ele inicia com 20 anos, ele vai ser encarcerado com uns 35, mais ou menos. 15 anos no crime, vai crescer bastante para daí ter uma lição. Não cresce. Não cresce um burro. Eu falo com meus clientes, eu falo, gente, não chama os clientes de não, burro, eles sabem disso. Doutor. Eles sabem disso. Eu falo, não adianta vocês delinquir. Eu ofereço até bolsa, doutora, de estudo para eles. Não, vamos ver. É incoerente. Olha só, eu sei que o senhor oferece. Eu sou advogado que nunca vou ficar milionário, porque eu tento sempre converter meus clientes. Acho bonito isso. Acho louvável uma pessoa se preocupar com a outra, independente de quem seja. Quando você tem uma preocupação sincera, um doar sincero do seu tempo, do seu dinheiro, da sua atenção, da sua paciência, do tempo que você podia estar com o teu filho, mas você está doando para alguém, nem que seja uma conversa simples, eu admiro isso. Quem faz qualquer coisa pelo outro. Mas o senhor acabou de admitir que uma pessoa que tem o hábito do furto, vive com o furto, sobrevive com o furto, se começa com os 20, vai ser preso aos 35 devido às reiterações quando for pego? Vai ser encarcerado. Preso ele vai passar 3 meses numa, 2 no outro, 6 meses no outro. Solto. Né? Ele vai acabar solto. E olhe para 6 meses para o furto, né? Porque considerando o sursis processual, 4 anos, não vai preso. Aí existe, eu demorei mais para ver uma pessoa presa 3 meses. Existe uma linha bem tênue, né? Quanto menos a pessoa furtar, mais tempo ela fica na cadeia, né? Isso daí acontece. Você é advogado, né? Acontece. Já tive cliente que furtou sabão em pó, creme dental e uma escova. Isso daí eu nunca nem autuei. 3 meses preso. Sempre usei o princípio da insignificância e não autuei. E olha que eu deixei de autuar muita gente com carne, com bebida alcoólica, com cachaça. A pessoa ia lá para furtar cachaça. Eu falei, meu Deus, furtasse um bolo? Mas não, ele ia lá para furtar a cachaça. Então a senhora cumpriu a função social da sua profissão. Porque tem muita gente que não cumpre. Seria incoerência. O direito penal não pode ser usado para tão pouco. O princípio da insignificância, eu também tenho um artigo escrito sobre isso. Mas eu não estou falando desse tipo de furto. Estou falando de furto. Então, veja, a pessoa sobreviveu, viveu, não socializou. Você não sabe se ela não socializou, porque trabalhando, o trabalho dela é o furto, ser assaltante, né? É a profissão dela. O traficante tem uma profissão. Sou traficante, trampo todo dia, passo a madrugada vendendo, eu estou trabalhando, doutora. Cansei de ouvir isso. E eu não estou aqui criticando. Estou falando que é um trabalho ilegal, informal e ilegal. Mas eu cansei de ouvir isso. Fazer um adendo. E olha, eu digo mais uma coisa. Eu sempre conversei muito com os meus presos. Muito. E eu gosto de entender sobre antropologia, sociologia. Sempre me interessou. E sabe que especialização eu estou fazendo agora, depois de velha, quase aposentada? Qual, doutor? Teologia. Teologia é boa. Só para você entender como eu procuro entender como o outro pensa. Vai trazer muita fundamentação para a doutora. Gosto muito. Já estou terminando, na verdade. Estou bastante interessada nisso, porque eu acho que pela fé, pelo exemplo, com o apoio da família. Só que a família, por outro lado, tem que ser estruturada. E nós vemos a família desestruturada. Então, eu vou trazer para a doutora aqui um exemplo. Vou usar o próprio exemplo que a senhora trouxe do seu filho. Como se chama seu filho mesmo? Felipe, o mais velho. Né? Felipe, que é doutor, que é médico. Não, ele é engenheiro eletricista. Então, Felipe, um abraço, né? Sua mãe fez um bom trabalho contigo. Então, eu vou dar um exemplo do Felipe mesmo. Ele tinha 5 para 6 anos, ele teve uma mãe, exato, né, que foi lá e repreendeu a atitude dele e demonstrou o que era certo e errado. Correto? Eu concordo com o senhor. Quantas dessas pessoas que você pega hoje, que está lá na delegacia, tem 30 anos, continua furtando, né? Não tiveram essa oportunidade. Exato. Então, o problema da estrutura está na base, né? Está na causa, né? Sociável não quer dizer que se reuniu com a família e comeu um churrasco no final de semana. Sociável é ser educado. Ter princípios, caráter, reger a vida pela moral e os bons costumes. Ter a ética mínima, exatamente. Né? E isso pode ser mínima, né? Isso precisa, na falta de um lar que seja um lar abusivo, um lar que não tenha um pai e uma mãe que demonstre o caminho,
De quem é a vez? De quem que é o menor? É do pai e da mãe ou é do Estado? Quem tem a prerrogativa para retirar o menor de um lar abusivo? É o Estado. É o Estado. Nós criamos filhos até os 18 anos, mas o filho não é nosso, é do Estado. Se o Estado quiser ir lá arbitrariamente retirar do elo familiar por qualquer motivo, ele tira. Eu sei, doutor. Mas veja bem, usando essa mesma lógica, eles não têm estrutura familiar, de ética e principiologia mínima, né? Muitas vezes falta de amor, exemplo de familiares que se agridem em casa, desde a violência doméstica a uma replicação da violência aprendida. Mas vamos imaginar por que nós temos hoje... Por que nós temos hoje políticos desonestos, políticos que estão envolvidos em corrupção, pessoas que praticam estelionatos de ótimas famílias, pessoas que vendem drogas sabendo o dano social que isso causa? Não tiveram princípio. Você vai ver que eles são de ótimas famílias não, mas e tiveram ótima princípios. Família não quer dizer isso? Não quer dizer. Ótimas famílias, não estou falando de financeiro, estou falando famílias religiosas que não tiveram problemas em casa. Eu já aprendi muitos homens, mulheres, jovens e pessoas mais velhas também, com muita cara de pau, que tinham tudo para não ser aquilo ali. Mas assim... Mas o problema ali foi a ambição. Ou faltou uma mão forte, igual a da doutora. Faltou uma mão forte. Aí você chegou. Entende que, às vezes, o que faz a diferença, quando a família tentou, conseguiu ou não conseguiu, não importa. Porque, às vezes, a família é boa e você tem um fruto estragado. Sim, óbvio. O que você precisa? Logo, no início da criminalidade, ter uma consequência. Porque o Estado, como bem disse o doutor, ele pode retirar a qualquer momento. Ele não faz por circunstâncias, né? Pela legislação, que exige mais. Nenhuma prostituta deve perder o seu filho se não for uma mamãe. Eu sou totalmente a favor, por exemplo, disso. E eu tenho aqui no meu celular vários contatos de várias prostitutas e travestis que são pessoas que eu ainda tenho contato da época que eu trabalhava na homicídios. Doutora, eu vou aproveitar agora para fazer dois adendos. Primeiro, claro. Parar de falar para o senhor poder falar. Primeiro, por eu ter chamado meus clientes de burro, quero que vocês entendam, vou falar para vocês olhando na câmera, eu falo isso para eles porque eu tenho intimidade para falar para eles, porque eu tento corrigir as atitudes dele de alguma forma. E o burro por quê? Porque se ele vai delinquir, ele tem um lucro. O lucro dele é dividido com o advogado. Então, por que é dividido? Não que o advogado manda ele fazer alguma coisa, jamais. É dividido porque ele ganha 5, às vezes a gente cobra 20 para tirar eles daquela situação. Então, às vezes é mais fácil receber uma bolsa de estudo, um amparo de alguém, às vezes uma mão amiga faz a pessoa se sentir valorizado ao ponto dela não fazer mais aquilo na vida. Tá? Agora, deixando esse adendo, eu quero voltar e fazer uma pergunta voltada ao feminicídio. Tá? Minha boca está até seca, doutora. Vamos tomar uma aguinha. Eu não paro de tomar água, tomo o tempo todo. Então, olha só. Nós tivemos um caso aqui em Curitiba que ele tomou uma repercussão geral e envolveu a senhora, o seu esposo, para quem não sabe, que não é do Paraná, às vezes não conhece, a doutora Tatiana é casada com o doutor Tito, também delegado, hoje deputado estadual, e mais um advogado que eu não vou citar o nome aqui. Então, vocês foram cumprir um mandado de prisão? Não foi bem assim. Não? Já existia o mandado de prisão expedido. Já existia. Nós fomos prender uma pessoa em flagrante. Tá. Infelizmente, não achamos a pessoa. Por óbvio que teríamos prendido em flagrante. Poucos momentos antes, eu falei com a vítima. Inclusive, tem na filmagem, não sei se a polícia foi ou se alguém foi, porque nós não temos processo disso, mas está lá, se foi salvo, não foi, não sei, no posto de combustível, inclusive, onde nós nos reunimos antes de ir até a casa da pessoa, mas não encontramos, então não houve prisão. Se tivéssemos encontrado, teríamos prendido em flagrante. Né? E a vítima nos relatou o que ele tinha feito, e o que ele tinha feito 1h e pouco. Inclusive, essa vítima é uma advogada. Ela era advogada. Ela era e é advogada. Desculpa, ela foi esse advogada. ano, foi em março, se eu não me engano, não me lembro o dia, mas foi em março. E ela mesmo falou, nem 1h, 40 minutos antes de nós irmos, o que ela tinha passado. E também ela nos mostrou uma decisão judicial do juiz
quando expediu o mandado de prisão, de fato ocorrido 1 ou 2 dias antes, ainda tem outros fatos, mas daí não era flagrante. Esses outros fatos seria uma tentativa de feminicídio contra ela, contra o advogado dela, com um sicário já contratado, inclusive, que já tinha recebido uma parte do valor. Pensa. E isso em decisão judicial e também o pedido do MP, uma representação de prisão com base nesses fatos, E também, claro, descumprimento da medida protetiva, né, que já tinha sido reiterado. O fato... Então, não houve prisão. Mas um dia antes desse fato, que é outro fato, mas muito parecido, eu prendi uma outra pessoa numa situação quase igual. Teve uma mulher que foi agredida, toda quebrada, né, o rosto, um dia antes desse fato. Fui lá, eu e mais um outro policial, mais 2 outros policiais, e prendemos em flagrante, e a pessoa também está presa até hoje. Os 2 casos, as pessoas, né, dessas situações a reportagem ficou bem dúbia, né, na época. Eu nunca falei sobre isso, sabia? Que nunca. Bom, nós sentimos lisonjeado. Primeira vez que eu estou falando sobre isso. Nunca... Não fui chamada nem na minha corregedoria, eu fui ouvir. Então, você vê como é bom esclarecer. Eu fiquei com muita mágoa de não poder esclarecer. Eu esclareci na minha rede social. Né? Na minha rede social eu expliquei. Mas eu nunca, assim, cheguei em algum podcast ou alguma entrevista que me pediram. E eu adoro esclarecer isso. Mas é muito bom esclarecer, porque, às vezes... A mídia compra um lado da história, veicula... Isso é bem comum, né? Não, normal, né? É normal. Eu já vi isso muitas vezes, esse filme. E daí acaba que expondo a verdade de um lado só. E cada um chama como quer. Você vê, a informação que chegou a nós... Falsa operação. Na época, falsa operação. Eu até cheguei a receber uma nota da Polícia Civil dizendo que a Polícia Civil não tinha nenhuma operação, não tinha nada a ver com aquilo. Era nós que fomos, porque fomos chamados para isso. E mais... E uma curiosidade, doutora, tomara que a senhora não se constranja com a pergunta. Eu também estou jogando E também para tirar uma dúvida minha, né? Nessa operação, vocês estavam armados. Sim, com nossas armas pessoais. Armas pessoais, sim. Tá? E poderia, vou deixar bem claro para o pessoal que está assistindo, poderia nós, com o nosso porte de arma, usar de forma ostensiva? Vocês, advogados? Mas, ou vocês, licenciados? Eu continuo sendo policial. O licenciado continua sendo policial? Continua? Sim. Com todos os poderes. Você leu a lei complementar do ano passado, de 2023? Eu não li, doutora, por isso que eu estou perguntando. Eu acho que deixa eu falar, eu não tenho certeza, mas é lei complementar 2390, ou é 2391 o número dela, de 23. E lá vai constar no artigo 70, 74, assim: todos os policiais que estão afastados, licenciados para ocupar cargo em comissão, na época era meu caso, ou com cargo eletivo, caso do Tito, ou com várias outras listagens, continuam com os mesmos direitos e obrigações estritamente policiais, inclusive para fins de aposentadoria. Só que traz legal. Mais ainda. Do ano passado? Só que o interessante é que a mídia... Sim, 2023. Mas não vai passar. Não citou. Não vai, jamais. Eu não sei se por ignorância... Ou que daí por não má vende, fé, não vende. Ou por má fé. Quero acreditar que a mídia que deu a notícia foi ignorante, para não acreditar que pessoas esclarecidas teriam uma má fé nesse sentido. Quero acreditar que foi por ignorância. E isso está tão claro lá nesse artigo. Aí tem o parágrafo 1º, o 2º e o 3º, que replicam as mesmas coisas. Que interessante, né? E mais, veja, se quando eu me licenciei, não me foi pedido para devolver a arma. Nesse caso, eu estava com uma das minhas armas, tá? Tenho várias armas. O Tito também tem várias armas no acervo dele. E também nós somos CACs. Além de ser policiais, nós somos CACs. Então, tem tudo no acervo da Polícia Federal. Mas vamos imaginar uma situação que fosse arma do Estado. Poderia ser também. Porque eles não recolheram, então...
Ah, mas a gente estava usando o colete do Tito era pessoal, o meu era do Estado. Por que não recolheram, então, quando a gente foi licenciado? Muito pelo contrário. Teve recolhimento, não, eu acredito, advertência nenhuma, nada para isso. Eu acredito que o policial, ele se afasta ou se ele aposenta, ele deve continuar com certas... Deixa eu só terminar. E outra, quando você faz um juramento, qual que é o juramento da polícia? Servir e proteger? Servir e proteger em qualquer situação, independente se você correr risco devido ou não. Aí você desjura porque está num cargo? Veja. E mais, aí deixa eu te falar, um dia antes eu prendi uma pessoa numa situação praticamente igual. Só que a mulher não tinha sido ameaçada, não era tentativa de feminicídio, como foi nesse. E o flagrante era de ameaça e quebra de medida protetiva e outras coisas ali nesse dia. Um dia antes eu prendi uma outra mulher que estava com a cara desse tamanho, toda bochada, sangrando o rosto e tal. Cujo tio pediu ajuda por socorro, né? Mandando mensagem e tudo mais. Nesse caso da prisão, em igual situação, tá? O Tito não foi. Fui com outros 2 policiais. E nós prendemos, o cara está preso até hoje. Nós fomos testemunhas, os policiais e eu, inclusive, das audiências de instrução. Na delegacia também, eu mesmo conduzi. Não fiz o BO, porque eu não posso mais acessar, não posso mais tocar em investigação policial. Eu não posso mais ser titular de investigação como condutor. Até poderia fazer o BO, mas não fiz. Eu disse, olha, não posso, porque eu tô em cargo em comissão, eu sou adicta. Eu não posso fazer o BO. Vou evitar de fazer o BO. Aí ainda me corrigiram, doutora, a senhora pode fazer o BO, não pode fazer o inquérito. Eu falei, não, eu prefiro que você faça. Então, assim... Seria igual o BO da guarda, né? Ou da PM, né? Não, o da PM não. O da PM é diferente. O da guarda é aquele BO... O da PM é o BOL. O da guarda é aquele... não é o BOL, né? Não, é outro. É igual o do povo. Se eu vou lá, faço o relatório, entrego para a autoridade policial, a autoridade policial ratifica. E daí interessante que o juiz, o promotor e o próprio delegado ainda me elogiaram. Disse, nossa, alguém que está afastado se preocupar com o outro. Olha que coisa linda. E na hora eu não me liguei. E depois, refletindo sobre as notícias que deram, eu disse, meu Deus, eles deviam ter me chamado e me elogiado. Porque quem é que para ajudar uma pessoa desconhecida, eu não conhecia essa mulher. Eu vim a conhecer ela depois, Sim. Quando ela me agradeceu por ter salvo a vida dela. Depois, 2, 3 dias depois. Quem é que arrisca a sua própria carreira, a sua vida, porque sempre há um risco de vida. Na época, sempre há. Na época eu vi os áudios dela chorando. Meu Deus do céu. Olha, a pessoa... Imagina quando eu falei com ela, como ela estava, toda descabelada. Não esqueço nunca essa cena. Nunca. Falei em vídeo com ela. E aí eu penso assim, você veja, se essa mulher tivesse morrido por feminicídio, e eu que sou crica do feminicídio... Né? Porque eu sou uma pessoa que defende o direito das mulheres. Eu também defendo. Há muitos anos. Exato. Eu gosto de tratar de pessoas. Eu defendo o direito da pessoa. De pessoas, né? Exatamente. Eu também não defendo. Tem gênero, não tem raça, não tem etnia. Não, mas aí você tá me etiquetando. Eu não. Eu defendo os direitos de todos. Gosto do direito. Mas tem uma coisa. Quando uma pessoa é vulnerável, crianças, grávidas, pessoas com deficiência, idosos, pessoas com desenvolvimento mental melhor são enganadas. Precisa levantar uma bandeira. Mulheres, que têm, em regra, uma força física menor, em regra, isso é a razão de ser da lei de violência doméstica. Sim. É a diferença física. Nós temos que entender a mens legem. Então, quando eu penso assim, se eu não tivesse agido e tivesse acontecido pior, a culpa seria minha. Por quê? Conivência, doutora? Porque não agi. Eu podia, já tinha terminado meu serviço, eu tinha o armamento e eu podia ter impedido. E eu fui chamada. Como é que eu não ia ir? Se eu vou para pessoas estranhas um dia antes, eu também fui e prendi um cara. A mulher não tinha dinheiro para levarem ela para lugar nenhum. Nós damos carona para ela, buscamos o tio para pegar o filho no colégio. Veja, totalmente despretensiosamente.
Nem o voto dela eu pedi, inclusive. Isso foi Doutora, bem antes. doutora, Então, você vê como as palavras e a manipulação é muito fácil de ocorrer. Mas a gente entendeu na época e por isso que abriu espaço para a doutora falar e eu hoje. adoro falar sobre isso. Eu falaria sobre outros princípios que envolvem essa situação com muita facilidade, Nós com muita vamos fazer um novo convite à doutora, que nós vamos debater sobre Eu venho, gente. o feminicídio. Eu gosto do tema, eu gosto Vamos falar, eu vi essa bandeira, quem me acompanha nas redes sociais se você quiser falar sabe, de crimes sexuais, também. Da problemática que isso Os menores carrega. infratores também eu gosto. Gosto também, eu tenho um projeto muito bom. Eu trabalhei quase 3 anos só com adolescente infrator. Nós vamos fazer um dia para o pessoal que está acompanhando essa live aí, não sei se tem gente aí ainda ou não tem. Nós vamos sentar aqui umas 2 horas para vocês aí para poder falar bastante do assunto. Ótimo. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Doutor, não fique ofendido de tudo que eu lhe falei. Não, jamais. O Quintal do Direito é um espaço democrático. Então, a gente aqui que se expõe, um papo leve, gostoso. Falar, né, exatamente, de forma tão natural. Sim, e só para deixar bem claro, assim. eu sou uma pessoa que sou muito a favor dos direitos humanos. Só não gosto da estigmatização humana. Eu acho que o policial também é humano. Sim. Também sofre. Veja, doutor, que outra profissão que você não sabe o que vai pegar quando uma ligação de emergência para o 190. Aquele policial lá não sabe o que encontra ele ali do outro lado quando ele for atender. Eu lecionei, doutora, Educação em Direitos Humanos. E na minha pasta eu falava muito isso, que essa geração, tanto a nossa quanto os nossos filhos, não vão se educar em direitos humanos. Mas a seguinte, se nós começarmos a aprender, né, repassarmos para o nosso filho, os nossos netos e bisnetos vão estar emanando a dignidade da pessoa humana, se respeitando. Isso é muito entendeu? importante. Então, demora muito tempo. Eu sempre muito isso nas delegacias onde eu trabalhei. Inclusive, quantos presos diziam, doutora, eu não tenho advogado, tem que ligar para minha irmã e tal. Eu falei, putz, vamos ligar para a irmã para contratar um advogado antes de ouvir o cara. Não, a gente pode ir conversando. Eu já falei, não, se vai contratar um advogado, vamos ligar, ver se ele não quer participar. Quantas negativas eu esperei. Nossa, e casos famosos e não famosos também. Mas a senhora vem e vai contar no próximo. Claro, doutora, quero agradecer a sua presença aqui. Foi uma honra. Obrigado, doutor. Obrigado para nós um privilégio ter toda a sua, o seu intelecto aqui vomitando para todo mundo ouvir. Ótimo. Então, deixa aqui para a câmera aqui, aonde encontra a senhora nas suas redes sociais. E eu também quero deixar aqui os parabéns por ter se elegido como a mulher mais bem votada de Curitiba, né? Obrigado, doutor. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a minha vida, como eu penso e outras lutas, né, que eu e minha equipe temos, pode nos acompanhar nas redes sociais no @delegada Tatiana. Tatiana é T-A-T-H-I-A-N-A, então é delegada Tatiana. O pessoal vai colocar embaixo para você. Isso, TikTok, Instagram, Face. Agora nós temos o nosso próprio site, que a partir da assunção da vereança, nós vamos colocar toda a prestação de contas de tudo aquilo que a gente fizer, vai ficar também num portal próprio da transparência que já está criado, né? E o Tito também, meu marido, já está no portal da transparência dele, delegado Tito, prestando contas aí para a população, né, dos cargos. Que bom, doutora. Então, fica aqui expresso o nosso convite para uma próxima conversa duradoura. Gente, eu conversei com a doutora Tatiana Guzella. Para quem gostou, clica aí, se inscreva, clica no sininho. E quem não gostou, também clica, compartilhe, porque assistir sozinho uma coisa que não gostou, ninguém merece. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!